Bom dia, irmãos. Hoje, domingo, dia 12 de julho do ano de 2026. Boker Tov, Lechulan, Shalom Aleichem. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Diga comigo, Anikevá mevorach, uvoecha Adonai techir inkuchem. Eu já sou abençoado e que a bênção do Senhor esteja conosco. Eu quero deixar aqui a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6:9, que é assim: Avinu shebashamayim, itkadosh shemicha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tavu mahulkha yaseh retzoncha kebashamayim kembarat. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu foi feita. Et lechem hukenu ten lanu rayon. O pão da nossa porção dá-nos hoje. Ular lanu ahata eno kefi seshochin gan anarnu lahot in lanu. Perdoa as nossas culpas quando perdoamos também quem nos ofende. Ve'alti vienu lidei nisayon kin hatsinu mihara. E não nos induza a provação, antes salva-nos do dia mau. Que lecha hamalacha ve'ajevurra que vikavod ve'atferet leomei olamin. Amém. A ti pertence o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre uma parashat a respeito do amor esfriar. Muitas pessoas, cada um tem um conceito a respeito deste amor esfriar nas igrejas, no mundo, mas nós vamos à luz do texto, para que não venhamos fazer um pretexto em cima do texto, aí acabamos fazendo uma exegese, mas nós temos que fazer uma exegese. É o que ensina a hermenêutica dentro da palavra. O primeiro texto é Mateus 24:12. O tema é o amor que esfria e a celebração da morte. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O segundo texto de apoio que eu quero ler é Apocalipse 11, 7 e 10, que diz assim: quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que subiu do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, e enviarão presente uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a face da terra. Amados, Jesus neste texto está no sermão profético, respondendo aos discípulos sobre o fim dos tempos. Nós vemos que os discípulos, quando Jesus sai do templo, eles pedem para o mestre olhar e diz: Senhor, olha os edifícios, as construções. O Senhor Jesus diz a eles: não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos então fazem 3 perguntas ao Senhor: quando serão essas coisas? Que sinais haverá da sua vinda e que sinal haverá do fim do mundo? E o Senhor começa então a fazer um alerta para os falsos cristos, que são os falsos ungidos. A palavra Cristo é ungido. Também a palavra Messias. Nós vemos que quando Jesus diz que que surgirão falsos cristos, nós vemos hoje que Deus constituiu uns para apóstolos, profetas, segundo as Escrituras. Mas os apóstolos foi no tempo de Cristo. Hoje, dentro da hierarquia da igreja, existe apenas 2 cargos ministerial e hierárquicos, que é o diáconos e o episcopos, que seria diácono e bispo, os maiores grau hierárquico dentro da igreja ministerialmente. E nós vemos que
Hoje, as pessoas já não querem mais ser chamado de bispo ou de pastor. Já inventaram o ungido, que é o apóstolo. Apóstolo também quer dizer ungido ou escolhido. Então vamos ver. Pessoa já não quer mais o título de pastor, agora ele quer ser apóstolo. Mas Jesus disse que haveriam falsos cristos, falsos ungidos. O Senhor Jesus também alerta da guerra, greve, manifestação, briga da direita com a esquerda, o Hamas, o terrorismo, o narcotráfico. Também disse que haveria fomes, fome de algo. Para ter fome tem que ser de algo. Ou fome da palavra, existe uma grande fome da palavra, porque pessoas hoje se convertem em cultos que vai onde há avivamento, neopentecostalismo, há curas, mas não conseguem conhecer a palavra de verdade. Eles têm fome. Nós vemos isso no grupo que eu estava, onde pessoas faziam cada pergunta que os meus filhos, quando era criancinha, respondia biblicamente falando. Jesus também fala de perseguição, aversão aos conservadores do bom costume, da cultura e da palavra de Deus e da família. Mas chega aqui um ponto-chave: a multiplicação da iniquidade que esfria o amor de muitos. No texto que nós lemos, e por se multiplicar a iniquidade, esfriará o amor de muitos. O Apocalipse presencia esse cenário quando a verdade é exposta pelas duas testemunhas de Deus que virá após o arrebatamento da igreja. O mundo não se arrepende, mas celebra a morte das duas testemunhas, enviando presentes um aos outros. Ei, preste atenção no que eu estou lendo aqui. Enviarão presentes um aos outros. Às vezes, antigamente, eu chegava a pensar que isso talvez seria um exagero do autor de Apocalipse. Quando ele escreve isso aqui, eu imaginava, não, talvez é um equívoco desse autor, talvez ele deixou-se levar por uma emoção, de tanto poder que sentiu, e escreveu isso. Aonde eu nunca imaginaria que o ser humano ia comemorar, mandar presente um ao outro, fazer festa com a morte de alguém. Mas aqui eles vão enviar presente como se fosse no Natal invertido. Mas isso hoje já é possível, paralelo com nossos dias. Universidades de hoje, mídia e até setores da religião celebram a queda daqueles que ousam defender a verdade, os valores da família, os valores de Deus, e ainda chama eles de intolerantes e radicais ou conservadores retrógrados. Esse é o nome que dão às pessoas hoje que se separam do mundo para viver uma vida com Deus, defendendo a liberdade de expressão, defendendo Deus, defendendo a palavra, defendendo a família, defendendo a santidade. Nós vemos recente o acontecimento nos Estados Unidos de Charles Kirk. Por ser um conservador de direita e pregava Deus, família, conservadorismo, teve a sua vida ceifada. E mais, alguns comemoravam sua morte. Como exatamente vão fazer com as duas testemunhas do Apocalipse que Deus enviará na terra? Então, estamos perto do cumprimento das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Estamos perto do evento de Apocalipse acontecer. Apocalipse 11. Por isso, nesta manhã, o Espírito de Deus te diz: prepara-te, ó igreja,
para encontrar com Cristo, Ele está às portas para arrebatar a sua igreja. E você está preparado? O segundo tópico após esta introdução é Mateus 24, 12. Vamos fazer uma exegese desse versículo. A palavra-chave é anomia, no grego, que quer dizer iniquidade ou ausência de lei, rejeição da lei de Deus. Quando não há lei, o povo se corrompem. Tivemos agora recente, esta semana, uma promotora que se sentiu ofendida por fazer uma oração falando o nome de Deus e de Jesus Cristo. Talvez a gente pode pensar, isso é um absurdo? Não. É um entendimento que ela teve da lei virada ao contrário. É como uma espada de dois gumes. Se você não souber usar ela contra o inimigo, vai usar contra você mesmo. E agora as consequências virão sobre ela. E isso, irmãos, não é de a gente ficar admirado. Puxa vida, estamos no fim do mundo, estamos admirados, não. Porque a palavra de Deus diz que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Você sabe o que é sã doutrina? Ensino de Deus correto para a nossa vida, para nos livrar do inferno. Mas tendo comichões no ouvido, o que é comichão no ouvido? Se irritar com o nome de Deus, se irritar, se ofender com uma oração que fala o nome de Deus, chegaria esse tempo onde amontoaria para si doutrina de demônios, ensino de demônios, que é rejeitar o Deus da Bíblia e o plano da salvação de seu filho Yeshua HaMashiach. Quando uma pessoa se sente inquieta ou insultada ao ouvir uma oração falando de Deus, é porque esta pessoa jaz no maligno. É porque esta pessoa está fora do plano de salvação, mas é preciso que ela ouça a palavra da verdade. E quando isso acontece, o resultado disso é o amor esfriar. No grego, psichó ou psicó, resfriar-se como o vento gelado, apagando totalmente o fogo ou a chama do amor pelo próximo que existia dentro da pessoa. Não é apenas ausência de afeto e amor humano, mas falta do amor ágape, o amor que se sacrifica e busca a verdade pelo bem do próximo na condição de viver ou morrer, de vida ou morte, a ponto de se esfriarem com a morte de alguém, como no caso de Charles Kirk nos Estados Unidos. Isso é real, estamos vivendo esse acontecimento. A frieza espiritual é consequência da rejeição à palavra, à verdade e à palavra de Deus, que é dita pela boca dos seus santos profetas, os crentes, os conservadores, os separados do mundo para Deus, mas para eles são os quadrados, são os retrógrados, são aqueles que acreditam em fábulas. Nós somos taxados como careta. Quando o relativismo, o interesse próprio, ideologia e desejos pessoais tomam o lugar da palavra no mundo, na vida de qualquer pessoa, o coração perde o calor humano, perde o zelo, perde a compaixão, perde a misericórdia verdadeira. Esse é o sentido do amor esfriar que Jesus predisse antes de ir para a cruz, por se multiplicar a iniquidade. O amor cresceu, a iniquidade cresceu, o pecado cresceu
transbordou e a igreja estava adormecida como a parábola das 10 virgens e não percebeu. Em Apocalipse 11, as duas testemunhas são duas figuras proféticas que proclamam a verdade no coração de Jerusalém. Vestida de saco, símbolo de arrependimento, denúncia profética e humilhação em protesto ao pecado, mostrando o momento de recomeçar diante de Deus. Vemos que essas duas testemunhas têm poder de fechar o céu, não chover, não raiar o sol, não deixar as bênçãos de Deus chegarem até a pessoa, até a terra, e não deixar orações atingir os seus objetivos. Temos isso na Bíblia, igual ao príncipe da Pérsia e Grécia que lutou para que Daniel não chegasse a Daniel a interpretação da visão, mas Miguel lutou em favor de Gabriel, o primeiro príncipe, e Gabriel trouxe a explicação a Daniel. Aqui fala que as duas testemunhas têm poder para ferir a terra com pragas, pandemias, terremotos, tufões, como Elias e Moisés nos tempos bíblicos. O mundo inteiro vai se incomodar com elas, porque atormentavam os que habitavam sobre a terra, diz em Apocalipse. Mas atormentavam não com violência, mas com a verdade que denuncia o pecado, igual está acontecendo hoje no nosso país. Igual o povo canhoto de hoje se ofende, se sente injuriado e incomodado com uma simples oração. Já está sendo atormentado o ouvido deles, a palavra de Deus. No caso da promotora que nós no evento há poucos dias, que se ofendeu com uma oração falando o nome de Deus. Mas quando são mortas duas testemunhas, o povo celebra, envia presente, faz igual o caso de Charles Kirk nos Estados Unidos que aconteceu neste ano. Muitos jovens e pessoas de esquerda festejaram a morte dele enquanto a família, mulher, filhos choravam. Ele morto na frente da família, da sua filhinha. Se isso não for falta de amor, o que seria então? E na morte das duas testemunhas não há luto, não há reverência, apenas a alegria perversa de um povo cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Isso cumpre Mateus 24. O amor está congelado, se esfriou devido ao aumento da iniquidade. Mas vai piorar. Vai piorar porque isso é o preâmbulo do fim, ou seja, o começo do princípio das dores. Nós vemos hoje pessoas preocupadas com o seu status, com o seu legado, e se esquece de apoiar aqueles que conservam a palavra do Deus vivo sobre a face da terra. O paralelo atual de hoje, quando alguém ousa defender os princípios, que é Deus, família, pátria, liberdade, santidade verdadeira, o sistema secular reage com ódio, reage com manifestações brutas, sem sequer imaginar as consequências que podem causar à vida do outro. Isso acontece nas igrejas, isso acontece no país, isso acontece no estado, nas cidades, nas empresas, na família, nas universidades. Celebram a morte intelectual e física de pessoas que são conservadoras destes direitos. Na mídia, artistas e pessoas de esquerda zombam dos que defendem fé e moral e querem lacrar para obterem status no mundo todo. Até em círculos religiosos, preferem muitos aplaudir o aparentemente politicamente correto do que a verdade eterna. Estão com os seus entendimentos corrompidos pelo mistério do erro que já opera. Nós vemos pessoas que antes abriram
grupos de intercessão, grupo de podcast, grupo de canal no YouTube, para proclamar a palavra, para esclarecer dúvida. Agora já inverteu. O seu canal agora, o seu grupo agora é voltado ao comércio, para ser monetizado e ter uma vida boa. E às vezes, custe o que custar, ele traz quem ele quer no programa para obter likes, para obter pessoas assistindo, porque o assunto fala do que mais o povo quer. O povo hoje não está preocupado em conhecer Deus e a sua palavra, mas descobrir o que significa sonho, o que significa revelação, o que significa visão, qual é as profundezas do Satanás, como os demônios agem e assim por diante. Menos de saber quais são os mandamentos que Deus intitulou para que nós pudéssemos ser cidadão dos céus. O povo mandando presentes. Esse detalhe do Apocalipse é chocante. A morte dos profetas vira motivo de troca de presentes. Hoje a morte de um conservador de direita virou chacota em quase todo o mundo. Exemplo atual, o mundo transforma a derrota da verdade em um feriado de celebração. Quando mata um, prende alguém que defende a fé, eles abrem champanhe para comemorar o ex-presidente que foi preso, o ex-deputado que foi preso, porque eram conservadores de direita. Eles acham um motim, Satanás, através dos homens, acham um motim para punir o cristão fiel. Quando uma lei antibíblica ou antissemita é aprovada, comemora com conquista civilizatória. Quando um crente fiel é ridicularizado, compartilham memes, risada, aplausos em redes sociais. Tudo isso mostra um mundo programado para odiar a verdade e ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O amor esfriando, uma aplicação profética na nossa vida. São igrejas mornas hoje, crentes que já não choram pelo pecado, crente que já não se incomoda com o pecado dentro da igreja, que troca o evangelho pela ideologia da moda. A celebração das duas testemunhas, da morte das duas testemunhas, já vemos hoje isto, já vemos hoje no espírito cultural. Querem calar vozes que denunciam o pecado, conservadores, pais que defendem família, estudante cristão na universidade, professores que não se dobram à ideologia, todos estão no alvo desse mistério do erro. Mas assim como em Apocalipse 11, Deus ressuscita as duas testemunhas. E o mundo inteiro treme. A vitória final não é da cultura. A vitória final não é da política. A vitória final não é da filosofia do momento. A vitória final é de Cristo e do seu povo. A vitória é do povo de Deus. Concluindo esta mensagem, Mateus 24:12 é um diagnóstico do nosso tempo. Amor esfriando, porque a iniquidade cresce. Apocalipse 11 mostra o retrato do final. O mundo celebra a morte da verdade, mas o Deus da verdade sempre dá a última palavra. E a última palavra dele está descrito em 1 Tessalonicenses 4:13. O arrebatamento da igreja. Não se conforme com o esfriamento, meu irmão. Não aceite o presente do mundo que celebra a morte da fé. Seja um testemunha viva. Mesmo que zombe, cancelem você ou deseja a sua morte, a sua queda. Profetize Romanos 12, 1, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Procura apresentar a Deus em sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, da razão e não da emoção. Porque no fim, assim como as duas testemunhas, quem permanecer fiel ressuscitará com Cristo em glória. Essa é a grande verdade. Essa é a realidade das coisas. O Senhor Jesus Cristo
traz nesta manhã, nesse domingo, esta palavra. E eu gostaria de orar com você agora. Pegue o copo com água, a chave do lar, do veículo, documento, foto de pessoas que precisam de oração, peça de roupa e vamos orar. Senhor, eu oro agora por estas vidas que confiam no milagre, acredita no milagre. E que a tua bênção, Pai, possa alcançá-las neste momento. Que a tua presença alcance. E que a tua unção agora esteja sobre este copo com água. Sobre esta peça de roupa. Esta chave do lar, fotografia, documento. E as pessoas que fazerem uso desses elementos, receba a cura, receba o milagre. Que as portas se abrem, os negócios se desatem. Aconteça a libertação nesta vida, a proteção no lar, no veículo e a cura ao fazer uso desta água. Pai, é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Yevarechecha Adonai, El Adonai panavelecha virundecha, Yassa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tenha uma ótima semana, um bom domingo na presença do Senhor.